Querida, desculpe começar o dia já com essa pergunta para você. Muito bom dia para você, Elisa, bom dia para o Theo, para a Isabel, para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Olha, a primeira coisa que a gente tem que levantar em relação a esse julgamento de hoje, Elisa, é que por todas as conversas que eu tenho tido ali junto a ministros e advogados, todos são unânimes em dizer que poucas vezes se viu uma pressão política tão intensa sobre os magistrados do Supremo Tribunal Federal como está sendo observado nesse caso do Banco Master. Existe um movimento muito intenso da parte de setores do Congresso Nacional, tanto na base governista quanto setores mais à direita. O próprio meio jurídico está mobilizado e tem se movimentado bastante nos bastidores para tentar conseguir ali, sim, blindar toda essa investigação de uma possível delação. A gente está falando desde o começo aqui da cobertura que a gente faz a respeito dessa prisão de Daniel Vorcaro, do quanto tem havido uma espécie de contraofensiva no meio político à possibilidade de uma delação. E nos últimos dias, a defesa de Daniel Vorcaro, segundo todos os relatos que a gente teve, vem sim com a ideia de que uma colaboração seja colocada na mesa de negociação. Foram feitas sondagens ainda informais, inclusive, aos órgãos competentes, seja ao próprio Supremo, à Procuradoria-Geral da República e assim por diante, a própria Polícia Federal. Mas, oficialmente, todo mundo diz, não é hora para discutir isso. Qual que é a prioridade absoluta neste momento? Tanto da defesa quanto desses tais setores da política que estariam pressionando o Supremo Tribunal Federal. Resolver a questão da prisão de Daniel Vorcaro. Por que eu falo resolver? Eu uso o verbo resolver. Porque na avaliação desses segmentos que são contra uma delação de Daniel Vorcaro, eu acho que ela pode ser muito bombástica e tumultuar muito o país inteiro em um ano eleitoral, o fato de ele permanecer preso favorece a vontade dele de delatar. Que se ele estiver, por exemplo, numa prisão domiciliar, o ambiente ficaria mais ameno, digamos assim, a investigação correria. Menos pressionado, atordoado, né? E, eventualmente, o impacto político dessa bola de neve poderia ser menor. A defesa tem um argumento muito firme em relação à prisão de Daniel Vorcaro. Eles insistem que não há fundamento para uma prisão preventiva, por causa de todos os fatores que a gente adiantou aqui no live lá atrás. Aquela questão principalmente da cronologia das mensagens que foram vazadas, obtidas do celular do banqueiro, que estão ali entre os elementos mais fortes de prova que existem contra ele. Só que essas mensagens, segundo, inclusive, me relataram integrantes da defesa, se referem a períodos que remontam ali ao meio do ano passado. Então, não há temporalidade, segundo os advogados, que justifique a permanência dele na prisão. Então, esse julgamento de hoje vem com o Supremo dividido, tem sim uma possibilidade de empate que pode favorecer Daniel Vorcaro. E isso, vale só um adendo, sei que eu estou me estourando um pouquinho aqui, mas tem um elemento que é fundamental. A suspeição do ministro Dias Toffoli joga um papel importante nisso. E a gente trouxe esse elemento ontem aqui, já adiantando o clima nos bastidores do Supremo, de que ao se declarar suspeito, de certa forma, o ministro Dias Toffoli pode acabar favorecendo a saída de Daniel Vorcaro da prisão, uma vez que o placar ali vai ter que ser decidido entre 4 ministros. Então, há a possibilidade de um empate que poderia favorecer o banqueiro. Vamos esperar para ver o que acontece nesse julgamento, se vai ser rápido ou não. Pode durar uma semana, mas vai saber se os ministros resolvem todos votar hoje. A gente pode ter um resultado mais rápido. Será que a gente já tem os resultados mais apressadinhos, né? Assim, abriu 11 da manhã, 11h01, todo mundo já pensou, não, deixa eu tirar essa bucha do meu colo, eu não quero ficar por último aqui para ser o fator decisivo.